Olá, galera do sexto ano, vamos a mais uma aula de artes. Vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, né, falando sobre teatro. A gente vai ver um pouquinho hoje sobre o teatro atual, que é o teatro ocidental, que teve origem aí na Grécia Antiga. E a gente vai ver também um pouquinho sobre as lendas do Brasil, certo? O teatro ocidental, que é a forma teatral que nós temos conhecimento, surgiu em um lugar e em uma sociedade cheia de histórias fantásticas de deuses, semideuses e heróis. Como eu tenho certeza que vocês conhecem alguns desses deuses, certo? Dentre eles nós temos Afrodite, Zeus, Hércules, que é considerado o semideus, certo? Durante o surgimento dessas histórias fantásticas, é lógico que não existia a internet, e a maioria, não existia a internet, não existiam os livros, e grande parte, praticamente todas essas histórias que a gente conhece, toda essa mitologia grega que a gente conhece, foi passada dentro da própria sociedade grega, de forma oralmente, de grupos de pessoas para outros grupos, certo? Então, com o passar do tempo, essas histórias foi passada de geração em geração através da oralidade. Hoje em dia, lógico, a gente conhece através dos livros, através da internet, certo? Mas na época, no período em que surgiu essas histórias fantásticas, essa magia, essas histórias elas eram contadas de forma oralmente, de pessoa para pessoa dentro da sociedade. E se tornou aí, digamos assim, algo que faz parte, que identifica essa sociedade, toda essa questão aí das histórias mitológicas da Grécia. Mas não é só na Grécia que existem essas histórias fantásticas, esses mitos. No Brasil, por exemplo, nós temos várias histórias que são conhecidas em todo o nosso país, apesar de estar aí especificando a região onde surgiu cada uma dessas histórias. Nós temos aí o Boto, da região norte, Vaqueiro Misterioso, região nordeste, Onça da Mão Torta, região centro-oeste, Saci, região sul e região sudeste, Mula Sem Cabeça, região nordeste. Por exemplo, a história do Saci. A história do Saci ela é conhecida no Brasil inteiro, certo? Ela não é conhecida somente onde ela surgiu, que no caso foi na região sul e na região sudeste. Então, a maior parte dessas histórias, elas são conhecidas no Brasil inteiro. Assim como ocorre na Grécia, essas lendas, elas são muito antigas e continuam sendo contadas até hoje na sociedade. Por que que essas lendas elas são conhecidas dentro de todo o território? Devido aí à circulação de pessoas que viajam do Nordeste para o Sul, para o Sudeste, pessoas que do Nordeste, do Sul, do Sudeste, que vão para o Norte, e aí essas histórias vão passando de pessoas para pessoas, certo? De grupos para grupos, durante as festas, durante eventos, certo? Durante viagens, as pessoas vão conhecendo essas histórias e vão transmitindo umas para as outras. Então, é por isso que a maior parte dessas histórias são conhecidas em todo o território nacional. Assim como na mitologia grega, essas histórias são mitológicas, ricas e cheias de símbolos, como a dos gregos antigos. Não podemos esquecer que essas histórias também elas servem como uma identidade das comunidades onde elas surgiram, certo? Com o desenvolvimento e o surgimento aí do teatro, foi muito importante para nós conhecermos mais essas histórias
e também, digamos assim, passar de geração para geração a importância, toda a magia dessas histórias que surgiram no nosso país. Então, o teatro é considerado um grande divulgador dessas histórias fantásticas, dessas mitologias. Mitologia da Grécia Antiga. Da mesma forma, a mitologia grega antiga fazia parte do dia a dia daquela comunidade. Todos conheciam a história do poderoso Zeus, da justa Atenas, da linda e maravilhosa Afrodite, além, né, do corajoso Hércules. Hércules foi um grande guerreiro grego, filho de Zeus, com uma mulher mortal chamada Alcmena. Hércules ele é conhecido aí pela sua força extraordinária e também por 12 grandes trabalhos que ele concluiu aí com dificuldades, conhecido também como os 12 trabalhos de Hércules, certo? Com a sua morte, de acordo com a lenda, ele foi morar no Olimpo e se tornou aí um semideus. As histórias de Hércules inspiraram aí o escritor brasileiro Monteiro Lobato a levar sua turma para a Grécia. Narizinho, Emília, Pedrinho, Visconde. De acordo com a história, eles vão para a Grécia e ajudam aí o personagem Hércules a concluir aí os seus 12 trabalhos. Não somente Monteiro Lobato, mas também outros escritores foram influenciados por esse personagem. Além, né, das histórias em quadrinhos, nós temos desenhos animados com várias histórias aí, tendo Hércules como personagem principal. Então, o personagem da mitologia grega Hércules ajudou aí, inspirou vários artistas e escritores. Finalizamos aqui mais uma aula de artes, certo? Eu espero que vocês tenham entendido aí direitinho a importância dessas histórias para a identidade de cada comunidade onde elas surgiram e também a importância do teatro como um instrumento divulgador dessas histórias, além, lógico, da inspiração que esses personagens servem aí para a criação de peças teatrais.